Existe uma luta de Dragon Ball Z que mudou tudo. Uma transformação que virou lenda. Um momento que definiu o que significa ser um Super Saiyajin. E não é a que você está pensando agora. Mas antes de revelar qual é, você precisa entender por que há 40 anos, Dragon Ball Z não apenas estreou na TV japonesa, mas destruiu todas as regras do que um anime de ação poderia ser. Playgrounds viraram campos de batalha. Gerações inteiras gritavam Kamehameha. Multidões do Brasil paravam nas ruas para assistir. Mas tem uma coisa que os fãs nunca concordam. Qual foi a melhor luta de todas? Hoje, vamos explorar as 5 batalhas que os próprios fãs elegeram como as mais épicas. E quando você descobrir qual ficou em primeiro lugar, vai entender por que essa luta ainda arrepia até hoje. Mas tem um detalhe que você precisa saber primeiro. Antes de chegarmos na luta número 1, que eu garanto que vai surpreender alguns de vocês, precisamos entender uma coisa crucial. Anos 80, início dos 90. Anime era coisa de criança. Ninguém levava a sério. Até que Dragon Ball Z chegou e tudo mudou. No Brasil, bares lotados, praças cheias. As pessoas assistiam Dragon Ball Z como se fosse Copa do Mundo. E sabe por quê? Porque essas lutas eram diferentes. Elas não eram só pancadaria. Cada soco tinha significado. Cada transformação tinha um preço. E uma dessas lutas, uma delas foi tão perfeita que até hoje ninguém conseguiu superar. Quer saber qual é? Calma. Vamos começar pelo número 5. E você vai ver por que cada uma dessas batalhas merece estar nessa lista. A luta que iniciou a maior rivalidade dos animes. Quando Vegeta chegou à Terra, ele era imparável. Sem Super Saiyajin, sem fusões, sem truques, só poder bruto e o destino do planeta em jogo. Mas aqui está o detalhe que muita gente esquece. Essa luta mostrou algo que seria fundamental para todas as outras batalhas da lista. Trabalho em equipe. Goku, Gohan, Kuririn, até Yajirobe. Todos precisaram se unir. E essa ideia de união, guarde isso na cabeça, porque ela vai ser crucial quando chegarmos na luta número 2. O Genkidama sendo preparado enquanto Vegeta se aproxima como um Ozaru gigante. A tensão era insuportável. Aquela vai quebrar seu coração. E olha, se você acha que Vegeta era intimidador aqui, espera só até chegarmos na posição número 3. E aqui começamos a entrar no território das lutas que fazem você chorar. Android 16 morrendo. Solte sua raiva. Gohan, os cabelos se erguendo. Relâmpagos por todo o corpo. A transformação em Super Saiyajin 2. Essa foi a primeira vez que uma transformação não foi sobre Goku. Foi o filho superando o pai. Foi a próxima geração assumindo o controle. Mas aqui está o que pouca gente percebe. Essa vitória de Gohan estabeleceu uma regra de ouro. A partir daqui, toda transformação precisava ter peso emocional. E essa regra não era só sobre poder, era sobre o porquê. Ela atinge o pico absoluto na luta número 1. Mas antes disso, você está preparado para chorar? Porque a próxima luta na lista é onde Vegeta finalmente se torna um herói de verdade. Prepare os lenços. Durante toda a série, Vegeta foi orgulho puro, egoísmo absoluto, obcecado em superar Goku. Mas nesse momento, Trunks, Bulma, eu faço isso por vocês. O abraço, a explosão final, o sacrifício. Sabe o que torna isso tão devastador? Vegeta sabia que não ia funcionar. Ele sabia que não era forte o suficiente, mas ele fez mesmo assim. Porque finalmente, ele colocou alguém à frente do próprio orgulho. E todos nós choramos. Mas espera, a luta número 2 pega toda essa ideia de sacrifício. Porque se você acha que isso foi emocional, de colocar os outros em primeiro lugar e transforma em algo ainda maior, na verdade, a número 2 é onde a humanidade inteira se une. Curioso, de união. Continue assistindo. Literalmente. E quando eu digo literalmente, eu quero dizer cada pessoa na Terra. A luta que encerrou Dragon Ball Z. Kid Buu, sem fala. Caos puro em forma física. Sem razão. A Genkidama. Goku Super Saiyajin 3 no limite absoluto. Vegeta reconhecendo, pela primeira vez, que Goku é o mais forte. E então, mas não qualquer Genkidama. Toda a Terra contribuindo. Deuses, guerreiros, humanos comuns, os mortos no outro mundo. Todos. E quem convence a humanidade a ajudar? Mr. Satan, o herói improvável. O homem comum. Salvando o dia. Essa luta ensinou que mesmo o guerreiro mais forte não pode fazer tudo sozinho. A vitória veio da união. De todos, juntos. E quando aquela Genkidama finalmente acertou Buu, não foi apenas um vilão sendo derrotado. Foi a prova de que juntos somos imbatíveis. Incrível, certo? Épico, emocional, perfeito. Mas não é o número 1. Porque a luta que ficou em primeiro lugar, ela tem algo que nenhuma outra tem. Ela não é apenas sobre poder. Não é apenas sobre emoção. Não é apenas sobre união. É sobre tudo isso, ao mesmo tempo. E ela durou 5 meses na TV japonesa. Você já sabe qual é, não é? A luta número 1 não apenas de Dragon Ball Z, mas para muitos, a melhor luta da história dos animes de ação. 5 meses de exibição. O famoso 5 minutos até o planeta explodir que durou, bem, uns 10 episódios. Mas não é sobre a duração, é sobre o que aconteceu nesses episódios. Kuririn morre. Goku perde o controle. Os cabelos ficam dourados. Os olhos verdes. A lenda se torna realidade. Eu sou o Super Saiyajin Frieza. Pela primeira vez na história, vimos a transformação. Não uma transformação qualquer, a lendária. Mas aqui está o detalhe que faz essa luta ser perfeita. Ela representava tudo. Vingança pelo genocídio Saiyajin. Justiça para todos que Frieza matou. A prova de que o mal, não importa quão poderoso, sempre pode ser derrotado. O disco de energia cortando o próprio Frieza. Seu idiota. Goku dando energia ao inimigo moribundo. A explosão de Namekusei. Goku escapando no último segundo. Essa foi a luta que mostrou ao mundo que anime poderia ser arte. Que poderia nos fazer sentir raiva, tristeza, triunfo, esperança, tudo ao mesmo tempo. Todo fã de anime que ama Naruto, One Piece, My Hero Academia, todos devem algo a esse confronto. Mas espera, porque ainda tem mais. Antes de terminarmos, você precisa saber sobre as lutas que quase entraram nessa lista. Porque olha, se você
Você está pensando, mas e aquela outra luta? Provavelmente ela está aqui. Trunks vs Freeza e King Cold. A apresentação mais badass de um personagem. Trunks partindo Freeza ao meio em minutos. Se isso não definiu o tom da saga dos androides, nada definiu. Majin Vegeta vs Goku. A revanche que Vegeta esperou 7 anos. Brutal, emocional, perfeita. Quase entrou no top 5. E você sabe por quê? Porque mostrou que Vegeta ainda não tinha superado seu orgulho. Ele precisava da luta número 3 para isso. Vegito vs Super BU. Dominância absoluta. A fusão Potara mostrando que às vezes, só às vezes, a gente merece ver o herói sendo simplesmente superior em todos os aspectos. Piccolo vs Android 17. O momento em que Piccolo brilhou como o guerreiro mais forte. Mesmo que por pouco tempo, todo mundo merece seu momento. Aqui está o segredo que Dragon Ball Z descobriu e que poucos animes conseguiram replicar. Não importa quão espetacular seja a animação se a gente não se importa com os personagens. Cada soco precisa ter peso emocional. Personagens morriam, às vezes para sempre. O perigo era real. Cada transformação tinha um custo, uma razão, um sacrifício. Super Saiyajin não era só legal, era o resultado de dor, perda e determinação. As lutas mudavam os personagens. Vegeta começou como vilão e terminou como herói. Gohan começou como criança assustada e se tornou o guerreiro mais forte. Goku aprendeu que sozinho, ele nunca seria suficiente. E é por isso que essas lutas ainda importam 40 anos depois. Então, há 40 anos, Dragon Ball começou sua jornada. E que jornada foi? Essas lutas não eram apenas entretenimento. Elas foram lições de vida disfarçadas de pancadaria épica. Sempre há um nível além. A união vence o impossível. Proteger quem amamos nos torna mais fortes. Nunca é tarde para mudar. Acredite em si mesmo. Para aqueles que cresceram assistindo, Dragon Ball Z foi parte da nossa infância. Foi onde aprendemos sobre perseverança quando Goku se recusava a desistir. Sobre coragem quando Gohan enfrentou o céu. Sobre redenção quando Vegeta se sacrificou. E agora eu quero saber de você. Qual foi a luta que mais marcou sua vida? Qual foi o momento que fez você gritar na frente da TV? Qual transformação te deu arrepios? Mais importante, você concorda com esse top 5? Porque eu sei que tem gente aí gritando, cadê o Majin Vegeta vs Goku no top 5? Deixe nos comentários. Vamos criar a maior conversa nostálgica sobre Dragon Ball Z que essa sessão de comentários já viu. E se você discorda completamente dessa lista, me conte qual seria o seu top 5. E se você ficou até aqui, se você sentiu aquela nostalgia batendo, se você lembrou de quando assistia Dragon Ball depois da escola, se inscreve no canal, porque a gente vai continuar explorando tudo que fez Dragon Ball Z ser eterno.